Pilomed apresenta Show da Saúde. Tudo azul na América do Sul. Tá tudo bem com a senhora? Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem com vocês? Que bom, aqui é o Paulinho, boa pessoa. Mas você sabe que pode me chamar de amigo. É uma honra muito grande adentrar a sua casa. Sabe, me dá licença? O senhor me dá licença de entrar um pouquinho mais na sua casa? Oh, mas que prazer, que felicidade. Olha, eu tenho tanto assunto importante para tratar com vocês hoje. A história de hoje, a história que eu vou contar hoje, ela é simplesmente magnífica, maravilhosa. Um pai, mamãe, especialmente nós vamos contar a história desse pai, senhor Idair, que depois de ter perdido um filho, ele vai redescobrir uma força que ele achou que ele não tinha, ele achou que ele não possuía. Isso talvez vá de encontro a você que tenha experimentado, passado por uma dor tão aguda quanto essa. A perda de um ente tão querido e especialmente aquele pai, aquela mãe que um dia perdeu. História belíssima, comovente, emocionante. Eu vou entrar dentro da tua casa com essa história hoje e trazer tudo o que esse pai viveu ao lado dessa mãe e da forma como eles se tornaram pessoas vitoriosas. Daqui a pouquinho. Mas por falar em gente vitoriosa, eu tenho a honra de trazer esses terapeutas maravilhosos. Luciano Pessinoto. Tudo ótimo, Paulinho. Como é que você está? Estou sempre de bem. Ô, Gabriel. Ô, Paulinho. Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Tem dormido bem, Gabriel? Graças a Deus, Paulinho. Mas olha a manchete, Luciano. Ó, o perigo pode estar nas suas mãos. 73 milhões de brasileiros sofrem com insônia. E o grande causador desse problema, adivinha qual é? O perigo pode estar nas suas mãos. 73 milhões de brasileiros sofrem com insônia. E o grande causador disso tudo, quem é, Luciano? O celular, Paulinho. O celular? O celular é um dos grandes vilões hoje na atualidade. E por que é o celular? As pessoas elas ficam muito tempo à noite no celular e às vezes vai para a cama com o celular. E aquele brilho da luz do celular vai para o olho e impede a produção do hormônio principal do sono, que é a melatonina. Se não produzir melatonina, aquele brilho incomoda, impede, gera muita ansiedade, muita adrenalina na corrente sanguínea e o cérebro fica ansioso. E aí não libera a melatonina. Não liberou a melatonina, a pessoa vai ter dificuldade de pegar no sono. Então eu quero começar, com a licença do Gabriel, com você, falando do nosso produto Pilomed. A pessoa que tem essa insônia, devido a algum problema orgânico, ou quem sabe até por influência do próprio celular, que não está dormindo bem, Luciano, com o nosso produto Pilomed a coisa vai mudar? Vai mudar, Paulinho. É? Ó, exatamente. O colchão da Pilomed, ou o próprio Pilomed, ele tem uma alta tecnologia chamada de BioSleeping. Os médicos, físicos, engenheiros fizeram as pesquisas e notaram o seguinte, que de cada 10 pessoas, 6 têm distúrbio do sono, não dorme bem. E principalmente as mulheres, elas têm mais dificuldade de dormir do que o homem. E existe uma função no nosso controle remoto, uma tecnologia chamada de BioSleeping. Antes de você dormir, você aciona o controle remoto, o BioSleeping é uma onda que entra dentro do cérebro, estimulando a circulação sanguínea cerebral e estimulando a fabricação do principal hormônio do sono, que é a melatonina. Produziu melatonina, os músculos do corpo humano entram em fase de relaxamento. Entrou em fase de relaxamento, você pega no sono e conclui as 4 fases que o sono tem, para que no dia seguinte você acorde e acorde mais disposta e mais disposto de bem com a vida, Paulinho. Quer dizer que o nosso produto Pilomed, ele estimula a produção da melatonina, o que é diferente de consumir a melatonina, você explicou. Exatamente, Paulinho. Muita gente hoje ele consome a melatonina, só que quando você consome a melatonina, essas compradas em farmácia, você diminui a produção dela. Só que quando você diminui a produção e consome, você acaba inibindo alguns neurotransmissores benéficos, como endorfina, encefalina, que são analgésicos e anti-inflamatórios poderosos que o próprio corpo produz.
Então a gente tem que estimular a produção natural dessa melatonina e o colchão da Pilomed, ele tem essa tecnologia que agora você pode ter em casa. Apertou apenas um botão, você vai dormir com sono de rei, Paulinho. Eu não tô dormindo bem. Paulinho, boa pessoa, não tô dormindo bem, Paulinho. Eu não sei o que é que eu faço, Paulinho. Eu não quero mais tomar medicamento. Eu tô cansada de tomar remédio para dormir. Eu quero algo assim para eu relaxar. Eu tenho uma noite de sono reparadora. Eu quero acordar descansada no outro dia, com disposição, com vitalidade, com vontade de realizar, com vontade de fazer. O que eu faço, seu Paulinho? Simples. Você vai ligar nesse número que está brilhando no seu televisor. 0800 771 0434. Está aí brilhando, ó. 0800 771 0434. Chame o nosso terapeuta. Perfeito. Nós vamos sem compromisso à sua casa. Ô, Paulinho, eu pago quanto para o terapeuta vir na minha casa? 0. A senhora não paga nada. Vai testar o nosso produto com a marca Pilomed. Essa marca é importantíssima. Essa marca que o Luciano traz no peito e que eu trago também, ó, no peito, no coração, na cabeça. Pilomed. É essa que seu corpo pede. Faz uma grande diferença se o produto é Pilomed. Há pessoas até que tentam aproximar o nome do nosso produto, até pela tradição do nosso produto, a história do nosso produto, o propósito da nossa empresa. Mas Pilomed é só uma, né, Luciano? Só uma, Paulinho, a única que é testada, comprovada, aprovada, que tem os benefícios, que tem a densidade progressiva, que é uma espuma inteligente, que realinha a postura da coluna, que tem o infravermelho longo testado, aprovado, com laudo, inclusive que emite raios na corrente sanguínea enquanto você dorme, para aliviar as inflamações. Eu falo que você vai dormir em cima de um anti-inflamatório natural, e o único colchão do mundo que enquanto você dorme, ele trata você de dentro para fora. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Só ligar. Paulinho, me dá o telefone, 0800 771 0434, chama o nosso terapeuta sem compromisso e vamos lançar de cara um desafio para você. Digamos que no dia você esteja com uma dor ou até com uma insônia muito grande. E aí, Luciano? Olha, Paulinho, o nosso desafio é com muita transparência, com muita responsabilidade. Um dos nossos terapeutas vai na sua casa, sem custo nenhum, leva o Pilomed, coloca sobre o seu colchão, você já vai ver que o seu colchão comum será transformado num colchão com alta tecnologia, vai acionar o controle remoto por meia hora na sua casa, onde você manda. Meia hora depois você levanta. Levantou do Pilomed na sua casa, no teste. Se você não sentir alívio nenhum, se você não sentir que os músculos relaxou, se você não sentir que o corpo teve um benefício, você não precisa adquirir absolutamente nada, Paulinho. É nítido, é claro, e o que mais que é, Gabriel? É transparente, É Paulinho. transparente. Agora, se for um aposentado e pensionista, que preço que dá para fazer, assim, para aposentado e pensionista? Ah, Paulinho, se for de casal, é 199 por mês. Só isso? Só isso. E se for um de solteiro? 129, Paulinho. Não tem que pagar nada mais que isso? Nada mais que Então isso. está ao alcance da aposentada e da pensionista. Totalmente. O pensionista, o aposentado, tem privilégio especial. De casal, a partir de 199 por mês. De solteiro, a partir de 129 por mês. Daqui a pouquinho tem a nossa história, imperdível a história de hoje. Mas agora eu quero contar a história do sono. Ô, Paulinho, eu quero entender o que significa o sono, como é que eu posso dormir melhor? Porque às vezes eu vou deitar e quando amanhece o outro dia, eu estou mais indisposta do que quando fui deitar. Sinto-me ainda mais cansada de quando eu fui me deitar. Então preste atenção, porque agora as explicações com os nossos maiores técnicos do assunto. Vamos lá as imagens, por gentileza, minha produção. Fases do sono. Olha, Paulinho, vamos falar sobre o sono. Você sabia que o nosso sono ele é dividido em fases, Paulinho, durante a noite? Pois não. E o sono hoje é considerado pela medicina tão importante quanto beber água, quanto se alimentar. Ele é algo que realmente faz diferença na nossa saúde. E tudo começa, Paulinho, com a primeira fase, também chamada de não REM 1, que é o sono lento, os primeiros 5, 10 minutos da nossa noite. É aquele sono que você ainda está meio acordado, é uma fase de transição, Paulinho. Certo. Depois a gente entra na segunda fase do sono. A fase 2. A fase 2, que é o sono leve, Paulinho. Nessa fase aqui, o nosso corpo ele começa a diminuir a temperatura corporal, ele começa a diminuir a circulação sanguínea. É nessa fase aqui que às vezes você acorda à noite, Paulinho, com frio.
É né? verdade. Às vezes não tá tão frio, mas você sente que esfriou, aí você precisa jogar uma cobertinha. Exato. Você deita sem coberta e quando você acorda, você quer se cobrir. Verdade. É porque a temperatura corporal, ela Baixa. baixa. E aí, Paulinho, vem a terceira fase. Aqui o negócio já começa a ficar mais importante. Nessa fase, Paulinho, é a fase que o nosso corpo se recupera do dia, do desgaste do dia. Ele libera alguns hormônios, que é o hormônio do crescimento, a testosterona. Então, é uma fase muito importante para a nossa recuperação. E nessa fase também, Paulinho, acontece a chamada, nossos músculos, eles relaxam, tá? Os músculos, para se recuperarem, eles relaxam, eles precisam entrar num relaxamento profundo para o nosso corpo se recuperar do desgaste do dia para ter energia para o dia seguinte. E não só os músculos, né, Luciano? Parece que o cérebro também, ele tem que dar aquela relaxada, aquela descansada, para que a gente possa recuperar a nossa memória, não é isso? Exatamente. A nossa inteligência se acertar. O Tico fala com o Teco. Não é assim, Luciano? Exato. No sono REM. Exato, Paulinho. E aí, fase 4, né? É na fase na 4. fase 4 do É na sono, 4. que é um sono mais profundo. Isso. É aí que a gente sonha? Exatamente. Nessa fase 4, complementando o Gabriel aqui, é onde a gente sonha. Então, você acordou com um sonho, significa que você foi para a fase 4. A senhora está vendo como é que é bom sonhar? Eu não digo para a senhora, ô Paulinho, é bom sonhar, é maravilhoso sonhar. Você precisa sonhar, não apenas no sentido literal, não apenas no sentido conotativo da expressão, mas sonhar literalmente. Porque quando você sonha, o teu cérebro está se recuperando. Você tem que atingir a fase REM do sonho, né, Gabriel? Tem que atingir a fase REM, Paulinho. Essa fase REM é onde nós descansamos de verdade. Agora, na próxima imagem, eu gostaria que você também explicasse as principais causas da insônia, que tem muita gente que quer compreender. Por que eu não estou dormindo? Por quê, Gabriel? Olha, Paulinho, existem vários fatores que podem levar a um sono ruim, né? Primeira coisa, pessoas que sentem dores de coluna, dores crônicas. Logicamente, quando você deita e está com dor, você não consegue descansar, então interfere. Sedentarismo e maus hábitos alimentares. A pessoa que se alimenta mal, que não pratica exercício físico, também acaba o organismo não funcionando da maneira adequada, principalmente comer à noite, tá? Problemas respiratórios, a apneia do sono, que a pessoa não tem uma respiração adequada. O celular que nós abrimos o programa falando do danado, né? O celular. Apneia, celular, sedentarismo, dor crônica. E você falou de problemas respiratórios. Isso que eu ia abordar por último, por isso que eu deixei para depois, Paulinho. Problema respiratório, pessoas que sofrem de problemas respiratórios têm uma tendência ruim, não consegue dormir, não respira bem, e o colchão pode estar diretamente ligado a isso, Paulinho. Tipo problema respiratório, rinite. Rinite, sinusite, bronquites, asma, entre outros, tá? A pessoa não respira bem, o oxigênio não adentra os nossos pulmões, Exatamente. não chega no nosso cérebro, e aí a coisa complica, né? Complica, Paulinho. E a pessoa acaba não conseguindo desenvolver um sono bom, até mesmo porque ele acaba sendo interrupto, porque aquelas fases que eu passei, Paulinho, o corpo precisa fazer um ciclo. Ele gira aquele ciclo em torno de 4 vezes por noite, 4 a 5. Ô, Luciano, quem tem um problema respiratório, Luciano? Luciano Pessinoto, nosso grande terapeuta do Brasil. Esse nosso produto, aliás, que colchão lindo. É lindo, maravilhoso, Paulinho. Esse é qual ainda? Esse Qual aqui, dos modelos? a nossa linha Zen. Zen. É uma linha confortável, uma linha chamada de 7 estrelas, uma linha que o tecido eu chamo de tecido inteligente. Por que inteligente? Porque quando está frio, ele fica aquecido. E quando está calor, ele fica fresquinho. E esse tecido, ele tem ramificações, Paulinho, ó, de fios de íons de prata. Ah, eu gosto. Quando você fala, quando você chega nesse Exato. o que eu me lembro? O Luciano, no debate, na própria palestra dele, ele explica, Paulinho, os íons de prata presentes no colchão da Pilomed, no nosso produto Pilomed, ele acaba com os vírus, com os fungos, com as bactérias. E por dedução lógica minha, e com toda a responsabilidade eu vou falar, a gripe é viral, é vírus. Exato. O Covid é vírus. Vírus. Então, às vezes, a pessoa senta numa superfície, está no metrô, está no ônibus, está em qualquer lugar, alguém espirrou perto de você, você leva na tua roupa o vírus. E aí, quando você vai para a tua cama, às vezes, uma sentadinha na sua cama, você pode transmitir esse vírus para o colchão. Se o teu colchão é comum, ele vai permanecer lá. E quem sabe até se proliferar lá.
Mas quando o colchão é assim... Né, Ah, Luciano? sim, não tem problema, Com Paulinho. íons de prata. O fios é de íons de prata, chamado, né? A prata foi feito um teste lá atrás. Antigamente os reis já colocavam moedas de prata nos barris de leite e perceberam que o leite não estragava devido à sua composição. Depois do Covid, os físicos, os cientistas, os nossos médicos chegaram à conclusão seguinte: vamos fazer um tecido antimofo, antiácaro, colocando fios de íons de prata no nosso tecido. Então o colchão da Pilomed, ou o próprio Pilomed, é o único colchão hoje que tem os fios de íons de prata, antibactéria, antiácaro, antimofo, antifungo. Ou seja, você tem problema respiratório, problema alérgico, às vezes acorda espirrando, às vezes acorda já com o nariz coçando. Acabou esse problema. Porque, além da espuma ser especial, que vai realinhar a postura da sua coluna, a sua saúde respiratória, do seu aparelho de respiração, será tratada enquanto você dorme. Ô, Luciano Pensador, eu me lembro do seu Caetano, um taxista, ele me levando lá para a Rádio Manhã. Falou: Paulinho, eu comprei um colchão. Paulinho, eu podia estar feliz, mas não estou, porque não é um Pilomed. Eu queria que fosse um Pilomed. Como é que eu faço? E olha só, Paulinho, muita gente pode falar assim: ah, Luciano, eu já tenho um colchão novo, comprei. É, igual o seu Caetano. Exato. Então eu não quero comprar um colchão novo. Pensando nisso, o que a Pilomed fez? Um Pilomed. O que é um Pilomed? É uma espuma de 7 a 10 centímetros que ela vai sobre o seu colchão, transformando o seu colchão comum em um colchão com alta tecnologia, com 21 tipos de massagens que se complementam, com infravermelho longo, com energia quântica, com a função chamada de Biosleeping, função para insônia, para distúrbio do sono. Acionou ele, o controle remoto estimula o cérebro, a produção da melatonina natural do corpo. Produziu melatonina, o corpo entra em relaxamento, você pega no sono e conclui as 4 fases do sono. No dia seguinte, você está muito mais disposta, está muito mais disposto e a coluna está realinhada. Todo o corpo está lá sendo reparado, os danos causados. Por quê? Você está dormindo em cima de uma espuma com alta tecnologia, não é uma espuma comum, Paulinho. Ah, e quanto é que o aposentado paga por mês? Alô, minha amiga aposentada e pensionista. Está ao meu alcance, Paulinho, eu queria um desse aí. Eu tô doido. Ô, Paulinho, você vai contar a história daqui a pouco. Tô maluco esperando a história de hoje. Mas eu tô maluca também para ter um colchão desse da Pilomed. Como é que faz a Muito fácil, Paulinho. O aposentado e pensionista, eu falo que tem privilégio especial. Se for um Pilomed de casal, parcelinhas a partir de R$ 199 por mês. Se for um Pilomed de solteiro, parcelinhas a partir de R$ 129 por mês. Ah, mas muita gente fala assim: ah, eu tenho uma cama especial, uma cama sob medida, uma cama de viúva. Fazemos qualquer medida, Paulinho. Oh, que maravilha. Ô, Paulinho, que telefone que eu ligo? Esse que brilha no seu televisor? 0800 771 0434. Chama o nosso representante, o nosso terapeuta, ele vai sem compromisso na tua casa. Ele leva o nosso produto Pilomed, você testará no conforto do seu lar. E uma vez que você aprove, aí você adquire numa boa. Mole, né? Exato. Primeira empresa do mundo que primeiro você testa e só depois você adquire. Se não for bom, se não sentir alívio na demonstração, na sua casa, aonde você manda, não precisa adquirir absolutamente nada. Mas, ô, Luciano, voltando aqui com o meu querido Gabriel. Gabriel, eu queria falar um pouquinho mais de problemas do sono com você. Vamos falar, Paulinho. Por exemplo, o que é um sono normal e com ronquiapneia? Olha, explica pra gente. A apneia comete muitas pessoas hoje, Paulinho, principalmente homens. É uma obstrução das vias aéreas, Paulinho. Então, o ar que nós inspiramos, ele precisa entrar pelas vias aéreas até o pulmão. Quem tem apneia é obstruído. Então, Tem uma imagem que explica direitinho. Olha essa aí, ó. Olha, maravilhosa. Explica pra gente. Olha, Paulinho, O ar entra inspiramos pelo o ar, ele vai pelas vias aéreas até o pulmão, certo? Uhum. Quando ocorre a obstrução, a pessoa geralmente... apneia, isso é apneia. Isso é apneia. Fecha ali, ó. Fecha. Ah. O ar, ele não consegue passar direito. Então a pessoa ela tem uma fechamento da glote, né, da glote. É isso? Exatamente. Não passa o ar, ó. Não Ou passa passa o ar. com dificuldade. Passa com dificuldades. Isso que é até perigoso a pessoa que tem apneia. perigoso, né? isso afeta o coração no longo prazo, porque ele precisa bombear mais o sangue para levar mais oxigênio, que está em falta. A pessoa tem distúrbios do sono, ela não dorme bem.
Eu conheci pessoas até, Paulinho, que a pessoa dormia em pé devido à apneia, porque não conseguia ter um bom sono. E quais são as consequências disso tudo? Vamos lá. Aqui que entra coisa importante, Paulinho. Lembra que eu disse que hoje a medicina trata o sono como algo de extrema importância para a nossa saúde? Certo. Olha o tanto de consequência que um mau sono pode trazer, Paulinho. Consequência psicológica. Baixo raciocínio. Quem dorme mal, pensa lento, não consegue raciocinar bem. A pessoa tem uma reação lenta, diminui o reflexo, né? A pessoa tem uma tendência mais alta a ter problemas de depressão. E problemas de memória. Pessoas que geralmente falam assim, eu não sei onde coloquei a chave, onde eu coloquei meu óculos. Pode ser porque está dormindo mal. Esquece coisas que acabaram de acontecer, a pessoa acaba se esquecendo. E tem também os problemas, as consequências físicas. Físicas. A pessoa tem um mau funcionamento do sistema imunológico, ou seja, a imunidade fica baixa, Paulinho. A pessoa tem mais tendência a ter gripes, viroses, e quando tem é mais forte, e podendo ser até causar coisa grave, dependendo da pessoa. E engorda, né? Engorda, Paulinho. Caramba, Luciano, olha, a pessoa que dorme mal engorda. Exatamente. O metabolismo fica lento, né, Paulo? Fica lento, né, Luciano? Fica lento. Pois não. Também aumenta a hipertensão arterial. Aumenta a pressão. A pressão alta. Aumenta o risco de doenças do coração. E aumenta até o risco do diabetes, Paulinho. O que é isso? Você sabia que o diabetes está ligado com o sono? Que coisa. E A pessoa que dorme mal, a tendência é aumentar o índice de açúcar no sangue. Aumenta o índice e quem não tem, aumenta a chance de desenvolver o diabetes. Tá? E a pessoa... Cansaço crônico. Chega a ser até óbvio, né, Paulinho? A pessoa vive cansada, a pessoa não tem ânimo, não tem disposição, devido a um sono ruim. Nós fizemos uma pesquisa. Dona de casa, presta atenção. A senhora presta atenção, já tem a história, tá? Daqui a pouquinho. Fizemos uma pesquisa de uma mesma pessoa. Uma mesma pessoa, ela dormiu bem uma semana, ela dormiu mal uma semana. Presta atenção nisso. Essa pessoa dormiu bem uma semana e dormiu mal uma semana. E nós fotografamos essa pessoa. Essa pesquisa foi repetida em todo o mundo. E nós trouxemos essa imagem para que a senhora aí de casa possa observá-la. Explica para a gente, por favor. Gabriel. Olha aqui, Paulinho, pode parecer absurdo, né? É a mesma pessoa nas duas fotos. É a mesma mulher? A mesma mulher. Uma semana? Uma semana, durante uma semana ela dormiu bem, em condições adequadas, 8 horas de sono. Olha a imagem dela lá. Né? Transmite até mais energia, né? Vigor, né? Nessa outra situação, ela teve uma privação de sono, ela dormiu apenas 6 horas ao invés de 8, 2 horas de diferença apenas, Paulinho. Você não está envelhecida, que é a imagem de 6 horas? Totalmente, Paulinho. É? Totalmente. Envelhecida, desanimada. Exatamente. Até a vitalidade transmite outra. Não tenho dúvida. Olha como o sono é importante, Paulinho. É por isso que a Xuxa está bem. A Xuxa está com 60 anos. Está bem. Ela falou, durmo 10 horas. Ô, Paulinho, mas a Xuxa, ela pode dormir 10 horas de sono por dia. Tudo bem. 8 horas está legal. 8 horas bem dormidas, é isso? Bem dormidas, Paulinho. E basta pensar o seguinte, Paulinho, eu digo que o sono ele é vida. Quem dorme bem, a pessoa ela vai bem em todos os aspectos da vida. A pessoa tem disposição, a pessoa tem energia, a pessoa tem alegria. Quem dorme mal não vai bem no trabalho, fica mal-humorada, briga com todo mundo. Então o sono é a coisa mais importante que a gente tem, Paulinho. O nosso produto Pilomed, ele estimula a produção desse hormônio, que é o hormônio do sono. O hormônio do sono, Paulinho. Diferente de você consumir, é você estimular a produção. A produção. O Pilomed estimula. E aí? Estimula porque ele tem uma função especial chamada de biosleeping. E essa função especial, você aciona o controle remoto quando você for dormir. E essa onda, essa microfrequência entra dentro do cérebro, estimulando a produção do principal hormônio do sono, chamado de melatonina. Produz melatonina, o corpo entra em relaxamento, entrou em relaxamento, você vai atingir as 4 fases mais importantes do sono. Olha a importância do sono para a nossa saúde. O sono é considerado pela medicina uma função biológica, como o rim tem a função de filtrar o sangue, como o coração tem a função de bombeamento do sangue, o sono tem a função de reparar todos os danos causados nas células que comemos mal no dia seguinte, que dormimos mal no dia seguinte, e apenas 2 noites mal dormidas interfere na baixa do seu sistema imunológico. Usou o Pilomed, aplicou o controle remoto antes de você dormir, acionou a onda BioSleeping, tecnologia alemã, vai dormir, vai ter um sono reparador, que no dia seguinte vai acordar mais disposta e mais disposto. Eu garanto, Paulinho. Pilomed. Eu vou até mostrar para o público de cá. Posso mostrar, Luciano? Deve. Ó, no peito do Luciano, a nossa marca
Pilomed. É essa que o seu corpo pede. Essa aqui que a dona Oswaldina adquiriu. A dona Oswaldina vai contar a sua história e depois da dona Oswaldina eu vou contar uma história belíssima. Ela tinha problema de sono. A dona Oswaldina não dormia bem. Não. Ela estava já saturada de tanto tomar remédio. A dona Oswaldina conseguiu a solução através do nosso produto Pilomed. É esse que o seu corpo pede. Hoje, a dona Oswaldina fala assim, às vezes eu estou sem sono. Quando eu deito no Pilomed, que eu aciono o controle remoto, o sono vem gostoso. O sono vem gostoso. Ô, dona Oswaldina, eu e o Luciano, mas o Gabriel queremos ouvir a sua história. Eu tô sem sono, com pouca o sono vem. E eu durmo sem sentir nada, sem dor nenhuma. Eu durmo direto até de manhã. Olha, eu tinha muitas dores no corpo, sabe? Inclusive na coluna, que desde que eu operei a coluna, que eu fiquei com esse problema. Já não fiquei andando mais direito, nem nada, né? Tinha dias para eu sair do meu quarto para vir para aqui, para a cozinha era dificuldade. Que eu ia para o banheiro era outra dificuldade. Eu não podia me virar, sabe? Na cama. Agora não, me viro para um lado, me viro para o outro. Para mim ir daqui da sala, no meu quarto, que é aqui perto, eu tinha que parar 4, 5 vezes. Agora não, agora eu levanto, eu vou para o meu banheiro, escovo meu dente, eu tomo meu banho, venho tomar meu café. Depois que veio o colchão, eu não sinto dor nenhuma no meu corpo. Graças a Deus. É aquele sono gostoso, aquele sono sadio. Depois do colchão, ninguém me viu me queixar com dor. Não, de jeito nenhum. Não sinto dor em lugar nenhum. A dor foi para o passado. Foi pro beleléu, um de pro outro. As dores ficaram no passado. Ô, dona Oswaldina, ô, Paulinho, boa pessoa, as dores ficaram no passado, porque agora eu tenho um produto Pilomed. Pilomed é o que o corpo da gente pede, né, Gabriel? É o que o corpo da gente pede, Paulinho. É diferente, né? É diferente.